E agora, para a gente finalizar nossa aula sobre o eritrograma, nós vamos comparar o eritrograma de 3 pacientes diferentes, com anemia ferropriva, com anemia megaloblástica e com anemia hemolítica. Tá? Para começar, o primeiro parâmetro que a gente vai observar é a hemoglobina, né? Então, como a gente já viu, a hemoglobina dos 3 pacientes, ela está diminuída, está abaixo dos valores de referência. Aqui a gente não identificou se é homem, mulher, se é criança, mas de qualquer forma, qualquer um desses valores está abaixo dos valores de referência, para a gente avaliar realmente a diferença entre os índices hemantimétricos, como são evidentes e como a gente pode estar identificando, né, e fazendo o diagnóstico da anemia do paciente somente pelo eritrograma, tá? Ou descartando alguma hipótese diagnóstica. Obviamente, a gente vai precisar aprofundar a investigação clínica antes de seguir para um tratamento, tá bom? Então, olhamos, a hemoglobina está diminuída para os 3 pacientes. Ok, o paciente tem anemia. Outro parâmetro que a gente vai observar em seguida é o VCM. Então, o VCM aqui, né, do paciente com anemia ferropriva, conforme esperado, ele está diminuído, ele está abaixo de 80 fentolitros, então ele está com 65, está bem diminuído, que é o que é esperado para anemia ferropriva, já que a gente tem na anemia ferropriva uma anemia microcítica e hipocrômica, né, que aí é o próximo parâmetro que a gente vai avaliar, que é o HCM, também está diminuído. Então, esse eritrócito, ele está pequeno e com pouca quantidade de hemoglobina. O RDW também vai estar um pouco alterado e esse HCM também vai estar diminuído. Tá? Já na anemia megaloblástica, observe como que é diferente, né? Principalmente o VCM. O VCM da anemia ferropriva bem diminuído, da anemia megaloblástica bem aumentado. Por quê? Porque a gente tem uma anemia macrocítica, a gente tem um eritrócito maior. Tá? E aí, a gente vai observar os outros parâmetros, eles não estão tão diminuídos, tá? HCM, a concentração de hemoglobina desse eritrócito está normal, a concentração média também vai estar normal, mas o que a gente vai observar? Que esse eritrócito vai estar grande e a gente vai ter uma quantidade diminuída de eritrócito. Por isso que a gente não pode nunca usar o parâmetro, né, do número de eritrócitos para a gente diagnosticar anemia, porque, por exemplo, esse paciente com anemia ferropriva, ele tem uma quantidade normal, dentro do valor de referência para o eritrócito, está 4,3, tá? O que acontece com esse paciente é que ele está com um eritrócito diminuído e com pouco conteúdo de hemoglobina. Já o paciente com anemia megaloblástica, tu já observa aqui 113 de VCM, então o eritrócito está bem grande, está aumentado, mas em compensação ele tem um pouco, ele tem uma menor quantidade de eritrócito, então isso vai inferir aí numa concentração de hemoglobina diminuída, causando anemia no paciente. O RDW, obviamente, vai estar aumentado, porque a gente vai ter eritrócitos de tamanhos maiores e menores, né? Alguns vão estar no tamanho normal, outros vão estar maiores, e aí isso infere num aumento do RDW, que é o que nos dá a anisocitose. E na anemia hemolítica? Na anemia hemolítica, a gente já vai ter aqui um VCM normal, o VCM vai estar dentro do valor de referência, mas a hemoglobina estará diminuída. Uma coisa super interessante que a gente precisa observar no paciente com anemia hemolítica, esse aqui ele tem um número diminuído também de eritrócitos, tá? Não tanto quanto da anemia megaloblástica, mas ele tem um RDW super aumentado, porque o paciente, além de ter hemólise, né, tá tendo destruição de eritrócito, ele vai ter também uma produção aumentada, porque a medula do paciente ela não está alterada. Então, os eritrócitos vão estar sendo lançados, né, na circulação. A gente vai ter os eritrócitos jovens sendo lançados na circulação com maior frequência, porque se está tendo destruição na circulação, a gente tem que mandar mais células para repor essa hemoglobina circulante. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento no número de reticulócitos, que são exatamente os eritrócitos jovens. Então, toda investigação de anemia, paciente está com sintoma de anemia, tá com cansaço, fraqueza, fadiga, né? Tá com toda essa sintomatologia de ter anemia, além da gente tá ali pedindo, fazendo um pedido de um
hemograma, né, para avaliar o eritrograma e também todos os parâmetros, a gente também tem que fazer o pedido do reticulócito, porque esse exame ele não vem junto, né? Tem que ser pedido separado, mas ele é super importante para a gente poder identificar se essa anemia é por uma deficiência de produção, né? Se está faltando ferro, se está faltando B12, se está faltando folato, ou se é uma anemia por excesso de destruição, que é o que a gente chama de hipoproliferativa e hiperproliferativa, no caso das anemias que cursam com reticulócitos altos, tá bom? Então, entendido? Agora tá fácil, né? A gente entender, a gente observar todos esses parâmetros. E aí a gente vai seguir agora para avaliar 2 casos clínicos nos próximos vídeos. Até lá!